Nunca mais me chame para cantar aqui, viu? Agora é com o Videira Café. Glória a Deus, gente. Boa noite. Eu me sinto muito honrada de estar aqui, né? Nervosa também, mas muito feliz porque essa casa, essa comunidade nos acolheu há 2 anos, né? Mais ou menos. E eu tenho a honra hoje de trazer essa palavra, né? E mais feliz ainda porque Deus, na sua arquitetura, como Ele arquiteta todas as coisas, Ele trouxe 2 amigas minhas de infância, a Águida e a Aloísia. A Águida, que apresentou a bebê aqui, é minha amiga de infância. E eu estou muito feliz nessa noite que fala tanto de amizade, né? De ter vocês aqui. E eu ministrando pela primeira vez na videira. Que alegria, viu? Então, vamos orar, né? Orar por essa pregadora que está nervosa, pedir ao Senhor que faça parar toda a tremedeira. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Eu quero te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te agradecer, Senhor, porque essa palavra que o Senhor trouxe, Deus, ao nosso coração, ao meu coração, não é, Deus, para que o homem seja exaltado ou para que, Deus, o homem apareça, mas que somente o Senhor, Pai, tenha liberdade no nosso meio para ministrar os nossos corações e trazer transformação, Jesus. Que essa palavra, Deus, gere transformação. Essa é a minha oração nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, os nossos aplicativos, em Filipenses 4, a partir do versículo 2, versão NVI, diz assim: O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Com Clemente e meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Fixe esse versículo 4. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Amém? Glória a Deus. Então, esse texto, a gente sabe que essa carta, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele estava preso, né? Estava num momento bem delicado da sua vida, né? Por amor a Cristo, ele havia sido preso. E é engraçado que é uma das cartas que mais fala a respeito de uma palavrinha aí que se chama alegria, né? E Paulo começa essa pequena perícope, né? Porque eu estou muito teóloga, né, Niles? Então, essa pequena perícope da carta, Paulo começa falando assim, exortando 2 mulheres, né? Evódia e Sintique. Por que ele estava exortando aquelas 2 mulheres? Aqui fala que havia uma desarmonia entre as 2. A gente está falando sobre amizade, né? E eu acho que elas 2 estavam com problemas. E aquela desarmonia delas estava gerando ali naquela igreja todo um desconforto, né? E arriscando, inclusive, a comunhão do corpo. Mas o interessante, queridos, é que Paulo, ele continua, né, dentro da exortação às 2 irmãs e ele dá uma receita para que essas 2 irmãs elas consigam criar harmonia entre as 2. E o versículo 4, você pode colocar aí, Levi, meu filho que está ali no Data Show, me ajude. E ele fala assim, alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se. E Paulo chega a ser redundante nessa observação, né? Como a gente, quando está exortando o nosso filho, diz assim, alegre-se. Laura, obedeça, né? O que eu tenho falado ultimamente, obedeça. E Paulo fala redundantemente, alegrem-se sempre no Senhor, novamente eu direi, alegrem-se. E esse é o primeiro
o primeiro conselho que Paulo dá àquelas duas irmãs. Segundo, ele diz, ainda no versículo 5, mostrem amabilidade. E o terceiro conselho que Paulo dá é, lembre-se do Senhor. Mas hoje eu quero falar um pouquinho a respeito desse tema, alegria. Né? Então, eu não coloquei tema nessa ministração, mas eu acho que ela pode se chamar Alegrem-se no Senhor. E quando eu estava estudando essa palavra, é interessante que a gente começa a pesquisar, né, na Bíblia a respeito do tema. E eu descobri, gente, que a Bíblia ela é repleta desse tema. Né? Às vezes parece que é só aqui, mas se a gente for estudar a Bíblia é repleta desse tema, alegria. Do Velho Testamento ao Novo Testamento, até Apocalipse, a Bíblia ela fala de alegria. Então, como é que um cristão deve viver a alegria? Esse é o tema que eu quero trazer aqui, a reflexão que eu quero trazer para a gente nessa noite. Então, eu queria começar falando assim, o que é que não é alegria? Né? O que é que não é alegria na Bíblia? Dentro desses temas, dentro de todos os versículos que eu estudei, foi que eu consegui entender que a alegria, segundo a Bíblia, ela não é uma opção na vida do crente. Segundo, a alegria, ela não é um mero sentimento. Então, é bem complexo, porque a Bíblia ela vai de encontro ao que a gente, às vezes, vive a vida toda, vivendo e aprendendo. Né? Então, a gente aprende que que a alegria é um sentimento puro. Então, você está alegre? Não, estou triste. Né? E a gente acaba vivendo a vida toda baseando a nossa alegria em circunstâncias. Então, a Bíblia fala que a alegria ela não é circunstancial. E pelo próprio Paulo, escrevendo da prisão e falando sobre alegria, Filipenses todo e as demais cartas, ele falando novamente o quanto que está alegre. Tem um versículo que eu estava lendo com meu marido, que ele chega, inclusive, a falar que o povo deve se alegrar, porque por causa dele estar preso, os guardas estão sendo evangelizados. Então, é assim uma loucura. Uma pessoa está naquela circunstância e ele está falando de alegria e ele está vivendo a alegria plena. Mas então, Isis, se a alegria não é uma opção, se ela não é um mero sentimento e se ela não deve ser circunstancial, o que é a alegria? Salmo 32:11 diz assim, vamos ler juntos comigo. Alegrem-se no Senhor, vamos ler junto? Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Não é só uma passagem que a gente encontra esse termo, alegrem-se, como se fosse uma ordem. Então, alegria, o que o Senhor nos ensina acerca da alegria é que ela é um mandamento. Paulo, ele diz para aquela igreja, ele não diz assim, olha, se vocês conseguirem, alegrem-se. Olha, esforcem-se para vocês ficarem alegres de vez em quando. Converse com sua amiga, vá lá bater um papo para que você possa se alegrar. Não, ele dá uma ordem àquela igreja. E ele diz assim, alegrem-se. E o Salmo 32:11 diz a mesma coisa, o mesmo termo. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos. Então, queridos, essa alegria louca, né? Não é para qualquer um, é para os justos. Segundo, a alegria também é um fruto do Espírito. E vamos ler lá em Gálatas 5:22. Acho que todo mundo conhece esse texto, mas ele diz assim, mas o fruto do Espírito é amor e é o quê? E aí tem mais uma lista, né? Não vamos ler todos, não. Então, a alegria também é um fruto do Espírito. Quando a gente começa a viver uma vida no Espírito, quando a gente recebe o Espírito de Deus na nossa vida, né, e a gente, de fato, começa a viver essa experiência com Deus, a alegria ela se torna um fruto na nossa vida. Então, se você vê uma pessoa que só vive cabisbaixo, só vive triste, está faltando aí um fruto do Espírito na vida dessa pessoa. Terceiro, a alegria também é resultado de comunhão com Deus.
E o Salmo 51:12 diz assim: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a te obedecer. Eu ia usar aqui o texto de Gênesis, que diz que quando Adão ele quebrou o relacionamento dele com Deus, quando ele quebrou a comunhão dele com Deus através do pecado, foi que entrou o sofrimento na vida da humanidade, né? E poderia usar facilmente esse texto porque tem tudo a ver. Mas eu lembrei desse texto e lembrei que esse salmo, Davi, ele escreve justamente no período em que a comunhão dele com Deus havia sido quebrada. Davi tinha pecado, né? Davi tinha arquitetado um pecado tenebroso que a gente conhece. E Davi está ali naquele momento se sentindo angustiado e ele diz ao Senhor: devolve-me a alegria da tua salvação. Eu não sei quantas pessoas aqui já sentiram essa angústia e essa tristeza logo depois da gente ter pecado. E é a pior sensação que existe no mundo, é perder a alegria da salvação. Então, queridos, o pecado, né, ele quebra a nossa comunhão com Deus. E a falta de comunhão com Deus rouba a nossa alegria. E o quarto ponto, né? A alegria também, ela é uma promessa. O Salmo 35 diz o seguinte, esse aqui todo mundo conhece. O choro... Como é o choro? Esse vocês sabem de cor. Mas a alegria vem ao amanhecer. Então, o cristão, né, a pessoa que tem uma comunhão com Deus, é claro e é óbvio que vai viver momentos, sim, né, de tristeza, vai ter momentos, sim, que a gente se abate, mas a gente tem a promessa de Deus, de que o choro pode até durar a noite inteira, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Porque a nossa alegria, ela não está baseada nas circunstâncias. E eu comecei a refletir sobre esse tema, e eu comecei a lembrar, nós estamos saindo de uma pandemia, um momento em que muitas pessoas perderam pessoas queridas, eu também perdi, né? Eu acredito que a maioria aqui, nós perdemos também pessoas da nossa comunidade. Mas em momento nenhum eu fiquei refletindo sobre isso. Nós vimos, né, as pessoas que perderam pessoas muito queridas, abatidas, embora elas estejam, sim, né, elas tenham sentidos, mas abatidas de forma que ela não consiga mais fazer nada, de forma que ela não consiga mais andar, de forma que ela não consiga mais viver o seu dia a dia. Nós não vimos isso daqui, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então, quando a gente vive uma vida realmente de comunhão com Deus, a gente passa pelas circunstâncias de forma diferente. E aí eu coloquei uma perguntinha aqui, né, para a gente refletir. O que é que tem roubado a nossa alegria? A gente já entendeu que a alegria é um mandamento, né? A alegria não deve ser circunstancial. Eu não posso estar um dia feliz, um dia triste, um dia de cara bonita, um dia de cara feia, né? Imagine você encontrar com uma pessoa que você nunca sabe como é que vai estar o humor dela. É terrível, né? Eu já fui assim, viu? Um dia eu estava de cara boa, outro dia eu estava de cara mal. E eu era uma pessoa inconstante. E eu quero contar um pouquinho, né, a respeito de um testemunho meu. É o versículo 6 lá de Filipenses. Coloca para mim, Levi. Diz assim, Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E muitas vezes, querido, o que roubou a minha alegria foi a insatisfação. Eu quero falar um pouquinho a respeito desse testemunho meu. Eu fui uma pessoa muito insatisfeita, né? Eu casei com 19 anos e a gente tinha mais ou menos uns 5 anos de casados e Mateus suportou esses 5 anos meio de insatisfação, sabe? Nada estava bom para mim, né? A casa não estava boa o suficiente, o teto era baixo demais, os alisares das portas Mateus nunca tinha colocado desde que a gente casou. Eu tenho uma lista enorme aqui de coisas reais que eu reclamava dentro da minha casa. E nós vivíamos nessa inconstância. O meu lar era um lar inconstante. Nós não tínhamos a alegria. Nós conhecíamos ao Senhor, mas eu não praticava, eu não obedecia. Não tinha alegria como uma obediência na minha vida. E eu deixava as circunstâncias e a falta. Eu não olhava para a farta, para o que fartava, mas eu olhava para a falta. E eu deixava que essa falta, ela guiasse os nossos dias. Eu lembro que Mateus, ele tinha folga toda segunda-feira. E, coitado, eu acho que ele imaginava,
né? Porque, tipo assim, segunda-feira era marcado os nossos problemas. O dia que era para ser o dia mais feliz da gente, né? O dia que era para a gente poder se curtir, ir para o cinema, né? No iníciozinho do casamento nem tinha Levi ainda. Não, era o dia certo, tinha horário para a gente começar a ter problemas. E meu marido é um anjo, vocês sabem, né? Então, o anjinho Mateus suportava a insatisfação da sua esposa. E eu reclamava de tudo, né? Reclamava porque a gente ia para o cinema. Mas eu não quero ir para o cinema, só tem dinheiro para ir para o cinema. Né? Não, mas eu sempre queria algo que não estava ao nosso alcance. E essa insatisfação, sabe, me fez viver um período muito difícil na minha vida. Porque, inclusive, ontem eu estava conversando com o Niles, foi tão interessante como Deus une as coisas. A respeito de educação de filhos, né? E eu vivo, às vezes, momentos que eu me igualo, até hoje, né? A idade de Laura, né? Tem momentos que eu tenho 4 anos com Laura. E aí Nila estava falando assim, você tem que pensar como é que Deus nos disciplina. E eu já tinha escrito isso, gente. Né? E foi como se fosse uma confirmação de Deus. Como é que Deus nos disciplina? Nós temos que usar o mesmo conceito para disciplinar os nossos filhos. E em meio àquela insatisfação toda, eu não vou contar detalhes, né? Porque também eu vou precisar citar nomes e eu não quero expor ninguém. Mas em meio àquela insatisfação minha, Deus, ele tirou tudo o que nós tínhamos. E mais ou menos com 5 anos de casado, né? Eu engravidei de Levi, eu tinha 9 meses de casado. Então, o Levi tinha, nessa faixa de idade, uns 3 para 4 anos. Eu perdi a minha casa, né? Eu tive que ir da noite para o dia. Um dia, se vocês quiserem conversar comigo e entender melhor os detalhes, eu conto. Mas foi assim, eu fui dormir na minha insatisfação com tudo no lugar e eu acordei em outra casa, sem lar. Eu acordei sem móveis, eu tive que deixar tudo lá e começar a viver uma outra realidade. Então, a nossa cachorrinha adoeceu, definhou, né? Eu nunca esqueço, foi uma das cenas mais dolorosas da minha vida. E naquele momento eu não entendia, eu me coloquei numa situação de coitadismo, sabe? E até Deus me ensinar e me mostrar que tudo que eu estava vivendo era pela minha insatisfação e a minha falta de alegria custou alguns anos. Porque no início eu me colocava na posição de coitadismo e de quem tinha direito de reivindicar alguma coisa de Deus, sabe? E eu orava reivindicando de Deus. Senhor, eu casei pura. Senhor, eu fiz tudo certo. Não entendo por que está acontecendo isso. E, às vezes, nós nos colocamos assim, né, na posição de que temos direitos sobre as circunstâncias que nós vivemos. E nós tivemos que morar 4 meses com minha mãe. Não tínhamos nada, né? Abandonamos os nossos móveis. E, no meio de uma reforma lá onde nós morávamos, acabamos perdendo os nossos móveis quase todos. A poeira consumiu. E, depois de 4 meses morando com manhinha, foi que Deus abriu uma porta. Acho que Deus teve misericórdia, porque eu ainda não tinha aprendido, né? Mas Deus teve misericórdia, porque o amor dele é misericordioso. E Deus abriu a porta de uma casa para a gente morar. E nós voltamos ao convívio da família, né? Eu, Mateus e Levi. E nesse período, eu ainda não tinha aprendido. E eu ainda reclamava, eu ainda murmurava. E aí, ficamos 1 ano nessa casa e tivemos que entregar a casa. E aí o resto dos móveis que nós tínhamos vai se acabando, né? A cada mudança vai se acabando. E aí mudamos para uma casa que Levi chamava de a casa monstro. Foi a pior casa que nós moramos. Era terrível, tinha um odor de gato. Mas aquele odor que a gente sentia naquela casa, hoje eu entendo que era como estava a minha alma. Sabe? Porque a casa é o nosso reflexo. É o reflexo da vida da mulher. E aquela casa toda desconjuntada. E ali, naquela casa fedorenta, Deus ele começou a me ensinar e começou a me mostrar que eu tinha que ser grata por tudo que Deus estava colocando na minha vida e que eu precisava exercitar a alegria da salvação. Que eu precisava exercitar a alegria de ser salva e de ser filha. E que todo o resto seria uma consequência disso. E eu comecei a aprender. E nós precisamos mudar novamente dessa casa e fomos para uma terceira casa. E o resto
dos móveis que nós tínhamos novamente se acabou. E quando nós mudamos para essa casa, eu lembro que Mateus estava preocupado porque ele ainda pensava que ele estava lidando com a mesma Isis, talvez, e que eu ainda não tivesse aprendido. E ele, todo desconcertado, ele falou assim, filha, a gente não tem condições, mas eu vou ter que fazer um esforço para comprar um guarda-roupa novo, porque como é que a gente vai ficar sem guarda-roupa? E eu, sabendo a situação financeira da gente, eu falei assim, não, nós não vamos comprar por cima de pau e pedra, Mateus, um guarda-roupa. Você pode comprar um guarda-roupa agora? Ele, não. Falei, então nós não vamos comprar um guarda-roupa. Eu já tenho uma ideia. E nessa casa tinha um banheiro desativado, e eu falei assim, pega as tábuas do nosso guarda-roupa e eu vou fazer daqui um closet. Olha, gente, parece loucura, mas essa casa que eu tinha um sofá furado, porque nós sempre tivemos célula na nossa casa, né? Assim, desses anos que a gente tem de casado, vamos fazer 18 anos. Eu acho que se a gente ficou muito sem fazer célula em casa, foram 2 anos. Então, assim, e era célula com adolescentes, com pré-adolescentes. Então, assim, eles saíam, né, destruindo o resto do que a gente tinha. E naquela casa, com sofá furado, com um banheiro feito de closet, que eu forrei todo o banheiro, né, e criei lá, foi a casa que nós pudemos ser família, de verdade e de fato. E ali o Senhor me ensinou, né, a ser alegre e a estar alegre apesar das circunstâncias. E o Senhor colocou muito forte no meu coração naquela época que mais importante do que a casa era o lar. E ali eu comecei a ser mãe, de fato, comecei a ser esposa e comecei a agradecer ao Senhor por tudo que eu tinha. E pasmem, que quando eu estava grata e satisfeita naquela casa, caí nos pedaços, não tinha vergonha de receber ninguém. Né? O povo até se assustava, talvez, mas minha casa sempre limpa, sempre cuidada, e eu sempre feliz toda semana fazendo minha reunião dentro da minha casa. E o Senhor abriu as portas e nos deu nosso apartamento. E pasmem também, assim, de uma forma que a gente não imaginava. O Senhor deu para a gente todos os nossos móveis novos. Foi assim, 100%, 100%. Nós mudamos daquela casa em que não tínhamos nada para uma casa, um apartamento com 100% dos móveis novos. Geladeira, fogão, cama, guarda-roupa, quarto de Levi, sofá, rack, televisão, mesa nova, armário de cozinha novo. Deus nos deu tudo. Mas Deus, ele precisou, antes de nos dar aquilo tudo, me ensinar a ser grato. Então, Deus, ele nos ensina. E é um momento da gente refletir se talvez situações que a gente está vivendo hoje não faz parte do processo que Deus ele está fazendo em nossas vidas para nos ensinar a sermos gratos. Gratidão foi o remédio que Deus usou para me curar da infelicidade. Eu não sei como é que está a sua realidade, né? Eu não sei como é que está a sua história, as suas circunstâncias, mas eu quero te dizer, principalmente para as mulheres, porque se eu estou aqui contando um testemunho de mulher, eu acredito que Deus quer falar com as mulheres também, né? Então, eu quero te dizer que exercite a gratidão dentro da tua casa. Exercite a gratidão por ter filhos. Sabe, a minha maior dor naquela época foi não poder, diante de tudo que a gente viveu, a parte mais difícil foi viver esses 4 meses longe da minha família, né? Quando eu vivi com manhã, ela nos recebeu com todo amor e carinho, mas você não ter a liberdade de estar dentro do que é seu, você não ter a liberdade de acordar a hora que você quer, de ligar o seu fogo e de você cozinhar o que você quer, para uma mulher dói demais. Mas o Senhor precisou, né, me levar até essa circunstância para me ensinar. E você não precisa viver. Né? Quando Deus ele traz alguém aqui com um testemunho, é para nos livrar, sabia? É para nos impedir que a gente precise passar. Claro que nós vamos passar pelos processos que tivermos, mas eu posso aprender com os exemplos dos outros. Então, querida mulher, aprenda nessa noite, homem, né? Se Deus ele te colocou aqui hoje, aprenda com esse testemunho. Salmo 77, versículo 11 diz assim:
Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Nesse tempo de ingratidão que eu vivi, eu lembrava de tudo que eu não tinha. Mas eu não lembrava que há pouco tempo atrás nós tínhamos casado e que Deus tinha sido fiel em tudo. Eu não conseguia lembrar disso. Não conseguia lembrar dos feitos do Senhor. E lembrar dos feitos do Senhor é o que vai nos fazer a viver essa alegria. É o que vai nos fazer a viver a gratidão na nossa vida. Então, nessa noite, eu quero te convidar a você refletir o que é que o Senhor já fez até aqui na tua vida. Nós, recentemente, tivemos um estudo na Conexão que falou sobre os sinais que Deus nos dá, Os sinais da bondade, do cuidado do Senhor na nossa história. E nós fizemos um exercício que Camila criou e que mexeu muito comigo. E eu comecei a anotar, ali naquele exercício, tudo que Deus já tinha feito na minha vida. Mas, às vezes, a gente esquece, queridos. A gente esquece, a nossa memória é curta. A memória do ingrato é curta. A gente consegue ver o que está na nossa frente só. A gente só consegue ver o que não tem. A gente esquece de todas as bênçãos e de tudo aquilo que Deus ele já fez. Enquanto eu estava meditando nessa palavra, eu meditei mais ou menos um mês nisso. Nem sabia ainda que ia pregar, mas Deus já estava, ministrando ao meu coração essa palavra na minha vida mesmo. E meu marido estava ouvindo uma ministração. Sabe quando uma frase salta e você pega? Eu estava limpando a casa, cansada, exausta. Limpando a casa lá com o meu mopzinho novo, limpando. E aí eu ouvi de lá uma frase que dizia assim: um injustiçado ou um insatisfeito ainda não entendeu o que é graça. E naquela hora ali, eu comecei a falar com o Senhor. Ele nem sabia que eu estava ouvindo. Eu comecei a falar assim: Senhor, muito obrigada, meu Pai. Muito obrigada, Jesus, porque olha onde eu estou hoje. Muito obrigada, Senhor, porque eu tenho um chão sujo para limpar. Muito obrigada porque eu tenho uma louça ali que a gente comeu e que eu posso lavar. Muito obrigada, Senhor, pela minha família. Muito obrigada pelo meu marido, que me irrita às vezes, mas ele é um anjo que o Senhor me deu. Muito obrigada pelos meus filhos. E eu comecei a agradecer. Porque, querido, se a gente não entender que a gente não tem nada, que tudo que a gente tem é graça de Deus, que o Senhor é dono de tudo e é o Senhor quem nos dá todas as coisas, a gente não vai conseguir exercitar a gratidão e não vai conseguir obedecer ao mandamento do Senhor de se alegrar. Então, não negligencie essa área da tua vida, sabe? Não faça de conta que você não está ouvindo, porque muitas vezes eu fiz de conta que eu não estava ouvindo em meio a essa circunstância. Eu achava que a palavra era para todo mundo, menos para mim. E eu precisei passar por esse vale para que eu aprendesse a estar contente. Esse é o versículo que eu quero encerrar nessa noite. Porque Paulo, que é o nosso exemplo, ele diz assim no versículo 11: Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Então, não importa o que você esteja passando na sua vida, que você hoje aprenda a exercitar, a tomar esse remédio contra a ingratidão, a tomar esse remédio contra a tristeza e a insatisfação, que é a gratidão. E que você possa alegrar-se no Senhor, alegrar-se na salvação que você recebeu, porque não tem milagre maior, não tem presente melhor do que ter sido salvo por esse Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé nessa hora. E eu vou encerrar essa noite com esse exercício. Feche os seus olhos. E eu quero te pedir que você comece a lembrar, trazer à sua memória todos os feitos do Senhor até aqui na tua vida. Tudo que o Senhor já fez de bom, todos os milagres que você já viveu, todas as enfermidades que você já teve e que o Senhor curou. Toda a fidelidade do Senhor.
Comece a olhar agora para a tua casa, comece a olhar para os teus filhos, comece a olhar para essa comunidade que é um presente de Deus na nossa vida. Comece a olhar para os teus líderes e dizer: Jesus, enquanto muitos não têm com quem conversar, eu tenho um líder à minha disposição para falar com ele, para abrir o meu coração. Ah, Nanda, eu sou grata pela tua vida nessa noite, eu quero te dizer isso. Comece a dizer ao Senhor pelo que você é grato nessa noite. Comece a agradecer ao Senhor pelas amizades que Ele colocou no teu caminho. Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Jesus, nós queremos te agradecer nessa noite, queremos te pedir, Pai, que toda ingratidão que há no nosso coração, toda insatisfação, Senhor, nessa noite, seja substituída, Pai. Quero convidar a minha pastora nessa noite para vir aqui orar por nós. Ainda de olhos fechados, continue falando com o Senhor. E se de alguma forma o Senhor ministrou algo ao teu coração, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Glória a Deus. Que palavra linda que o Senhor nos trouxe hoje. Que palavra linda. Encerrar com Filipenses 4, quando Paulo diz que aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. É um aprendizado. E Isis nos trouxe aqui a sua história de aprendizado a contentar-se com o que tem. Que coisa linda. O motivo da nossa infelicidade é a insatisfação com as coisas que temos. É a ingratidão. É a ingratidão. Não ver a bondade do Senhor, o amor do Senhor, o cuidado do Senhor nas nossas vidas. Nós vamos cantar essa música de novo. Agradecer por esta graça que nos alcançou. Perdida eu estava, essa graça me achou. Primeiro motivo de nos alegrar, a graça de Deus que nos alcançou. Isso é um motivo mais do que suficiente para viver alegre todo o tempo. Vamos cantar. Mas por tua graça é feito sou, sem nada em troca, fui resgatado, me libertou. Cante com alegria. Maravilhosa graça. Graça de Deus que salva o pecador. Perdida eu andei, perdido andei, mas Cristo me achou. O cego já não sou. É motivo de eu sobra posso enxergar para nos alegrar. Contemplar sua obra de amor, morreu em meu lugar, para que eu pudesse viver. Queremos convidar você a vir aqui na frente. Hoje é o dia da sua libertação da ingratidão. E o dia da alegria do Senhor, fazer morada em seu coração. E com fraquezas o seu tesouro em mim está. A minha vida é um instrumento para o mundo ver o seu poder maravilhoso.
Nós te temos, Jesus. Nós te temos.